Fabrício, os dois do IBMP, né? O Fabrício, gerente de desenvolvimento tecnológico do IBMP, e a Ana, coordenadora de projetos de desenvolvimento tecnológico do IBMP. A gente vai fazer, então, uma rodada de seminários de gestão de projetos. Então, essa semana, o Fabrício e a Ana falam sobre a experiência deles e compartilham os conhecimentos deles sobre esse tema, de acordo com o que eles vivem lá no IBMP. E na semana que vem, a gente vai ter uma pessoa de Biomanguinhos também falando sobre o mesmo tema. E a ideia é mesmo a gente absorver um pouco dos conceitos, um pouco da experiência de outras instituições, né? Que são correlatas ao CDTS, à Fiocruz, para a gente poder montar ou beber um pouco, né, dessa experiência de outros centros para pensar um pouco numa maneira de implementar essa gestão de projetos no CDTS. Então, eu queria então passar a palavra para o Fabrício. Ele e a Ana vão fazer um seminário conjunto. Eu vou aqui desligar minha câmera, peço para vocês também desligarem para a gente poder focar nos nossos palestrantes. Queria agradecer muito a presença de vocês dois, Fabrício e Ana. Eu sei que as agendas são enlouquecedoras, mas nós estamos assim, muito felizes de ter vocês dois com a gente, tá bom? Obrigado, Bruno. Antes de mais nada, vamos agradecer, né, o convite. Eu estou aqui com vocês, é um prazer dividir um pouco a nossa experiência, contar um pouco a nossa forma de gerir, né, e o status atual das nossas escolhas de algum tempo atrás e dos nossos aprimoramentos contínuos, né. Então, agradeço a Bruna, a Tatiana, o Marcos Freire pelas palavras gentis, né, sobre a gente, e obviamente sempre o Morel pela parceria constante também. Eu estou vendo alguns amigos aqui dentro da chamada, então bom dia a todos. Eu vou só falar um pouco sobre meu background, minha formação, e depois eu passo a palavra para Ana se apresentar também, e em seguida a gente começa. Bom, como a Bruna mencionou, meu nome é Fabrício Marchini, eu sou pesquisador da Fiocruz, do Instituto Carlos Chagas, e há 3 anos eu assumi a função de gestor do desenvolvimento tecnológico, né, gerente do desenvolvimento tecnológico do IBMP. A minha formação é em biologia molecular, então fiz todo o meu mestrado e doutorado em biologia molecular, informática, genômica e proteômica, e ao longo dos últimos anos migrei um pouco para desenvolvimento de produtos, e desde então, há um pouco menos tempo, né, 3 anos, vim para essa mudança, essa curva para a gestão de portfólio dessa interação que é IBMP e Fiocruz. Né? Ana, pode se apresentar, por favor. Bom dia, pessoal. Espero que todos estejam bem, em segurança, e que todo mundo... A gente vai passar dessa rapidinho, e enquanto isso a gente aproveita as oportunidades, né? Eu sou a Ana Carolina, sou curitibana, estou no IBMP há 2 anos, quando fui convidada pelo Fabrício para ingressar nesse desafio de trazer gestão para o desenvolvimento tecnológico que já existia lá e já funcionava muito bem, né? Eu sou formada em administração de empresas e também eu sou tecnóloga em química ambiental. Minha área de atuação mesmo é gerenciamento de projetos e tem um período aí de um tempinho, de mais ou menos uns 20 anos já fazendo esse tipo de execução, né? A diferença é que eu tive sorte de ter diferentes olhares para a gestão de projeto. Eu comecei minha carreira trabalhando numa organização de impacto social, então eu era a organização que recebia recursos para executar projeto. Depois eu passei a trabalhar numa grande fundação corporativa, que é a maior fundação que investe em projetos de conservação da natureza, e por isso dá para entender um pouco porque eu fui para tecnologia em química ambiental, para entender como é que funcionava essa lógica. E também, em seguida, entrei nessa outra organização que transforma projetos em produtos, que é esse o nosso grande desafio que a gente tem agora.
Nesse meio tempo, eu não tenho a formação científica de vocês, mas eu fiz mestrado por um consórcio de organizações europeias. Eu fiz um mestrado que eu ficava 6 meses em cada país e pegando o que era de diferente dos aspectos de gestão de cada país. Então, passei um tempo no Reino Unido, depois um tempo na Itália e um tempo na Suécia. Mas sempre focada nessa área de como a gestão pode trazer melhor benefício para os projetos, né? E é esse que eu acho o grande desafio que a gente está tentando trazer aqui. Como trazer mais resultado por meio de ferramentas de gestão. Acho que é isso, né? Bom, a gente vai ir se complementando ao longo da apresentação aqui. Então, fique à vontade, Ana, para me interromper a hora que você achar mais adequado e me completar. Bom, antes de mais nada, é sempre importante contar um pouco o que é o IBMP. Eu acho que a maior parte das pessoas conhece, mas é importante usar o momento para isso rapidamente. Então, o Instituto de Biologia Molecular do Paraná ele é uma associação onde, como associados, estão o TecPar, o AFIOCRUZ e a Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia, a antiga secretaria, hoje ela tem um status diferente no Paraná. E esta instituição, na verdade, ela tem uma história de um pouco mais de 20 anos, apesar de que o contexto era um pouco diferente, né? Então, lá atrás, o IBMP era a Fiocruz no Paraná, e há 10 anos isso mudou, e a Fiocruz no Paraná se tornou uma unidade que se chama Carlos Chagas, e o IBMP assumiu um outro papel. De qualquer forma, a identidade do IBMP associada ao desenvolvimento tecnológico, isso não começa por 10 anos, isso já começa desde a sua formação, né? Então, o Marco Krieger, nosso atual vice-presidente da Fiocruz, né? Ele sempre teve este tipo de abordagem buscando desenvolvimento de produtos, e não só ele, como outros pesquisadores do Instituto Carlos Chagas também. Bom, mas o contexto aqui é IBMP, e é importante, antes de a gente entrar na parte de gestão, e a gente tentou focar a apresentação aqui neste foco, né, que é a demanda da Bruna e da Tatiana. Bom, como a Bruna tem que me desculpar, eu tenho 2 filhos aqui, não me desculpa pelos filhos, desculpa pelo barulho, né? Aqui eu espero que atrapalhe um pouco. Bom, então, com o foco em apresentar gestão, antes eu apresento um pouco do MP, né? Então, dentro desta cadeia de inovação e das diferentes fases de desenvolvimento, geração de conhecimento, produção, o IBMP tem um foco mais no final da pesquisa aplicada até a produção e comercialização também, mas ficando mais na parte de produção, né? Os institutos de pesquisa, como o próprio Instituto Carlos Chagas, ele está mais deslocado à esquerda, apesar de ter um pouco de atividade nessas outras partes também, com produção de um kit, né? E a Fiocruz, obviamente, cobre o cenário inteiro. Então, o nosso foco dentro do IBMP está no recebimento, ou até, às vezes, desenvolver pesquisa básica, mas, na grande parte vezes, obter conhecimentos de outras instituições e prototipar. Então, a gente faz desenvolvimento de produtos, esse é o nosso objetivo, entregar produtos para a sociedade. O IBMP começa, eu acho que talvez eu tenha uma versão errada, mas não importa, eu mudo o que eu tinha pensado aqui. Como organização, o IBMP, ele tem, sendo uma associação, ele tem uma Assembleia Geral, que são as empresas, ele tem, como mencionei, o TecPar, a Fiocruz e a antiga Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia. Estas empresas indicam membros para o conselho,
E dentro deste conselho, a Fiocruz indica 3 membros. O Tecpar indica um e a antiga Secretaria de Ciência e Tecnologia indica outro um membro. Né? Então, 3 dos 5 assentos do conselho são da Fiocruz, então tendo maior representatividade. Além disso, o IBMP tem um conselho fiscal e uma diretoria estatutária. Neste momento, o atual diretor-presidente do IBMP é o Pedro Barbosa, e nós temos 6 gerentes no IBMP, com atividades distintas, né? Operações corporativas, qualidade, produção, desenvolvimento tecnológico, essa posição que eu ocupo no momento, gerência de projetos e contratos e gerência de desenvolvimento de negócio. Acho que o IBMP de 10 anos para cá, ele se consolida como uma demanda que era aumento da segurança do Banco de Serviço Público brasileiro. Então, esse é um projeto que é um projeto maior, né, que tem como um foco bem importante o desenvolvimento do kit, que é o próximo slide, mas eu aproveito para falar da planta, é o kit de detecção de HIV, HTV e HBV de biomanguinhos, onde o IBMP é o produtor e teve como, do modo de identificação, e teve como foco de início a construção dessa planta em boas práticas de fabricação, que é a que está sendo apresentada agora. Né? Então, eu não vou entrar em detalhe na planta, mas a ideia aqui é que ela tenha fluxos unidirecionais, que áreas com níveis diferentes de limpeza, para a gente poder entregar produtos de altíssima qualidade em boas práticas de fabricação. Então, uma planta certificada pela Anvisa. Então, como o produto pioneiro, né, o que fez o IBMP existir, é o produto de biomanguinhos, que hoje é utilizado em toda a rede pública brasileira para segurança transfusional. De qualquer forma, o IBMP não tinha só a missão de produzir, também tinha a missão, desde o seu início e até antes dessa nova época do IBMP, a missão de desenvolver produtos e sempre trazer novas tecnologias para a produção. Acho que a gente está com uma versão bem anterior, Fabrício. Bem estranho mesmo, né? Eu vou cancelar essa apresentação e colocar um outro slide aqui. Me deem um minutinho. Ana, se você quiser falando um pouco enquanto eu vou me organizando aqui. Uhum. Bom, então agora, gente, o que a gente pensou muito, o que a gente queria apresentar para vocês, né? O que a gente, com o intuito de pensar no que realmente contribuiria, o que seria de diferencial, né? A Bruna explicou e a Tatiana passou, as duas passaram uma lista de assuntos que elas gostariam que a gente abordasse, e talvez a gente não fale de todos, então até aproveito para dizer que, se vocês quiserem, a gente pode em seguida, no momento das discussões, responder as perguntas e as práticas, ferramentas, sistemas, tudo que a gente usa. Mas a gente tentou lembrar e trazer, já que nós dois, a gente teve a sorte de entrar com esse desafio há pouco tempo, né? Fabrício há 3 anos no IBMP e eu há 2, o que realmente o que nos impactou, né? O que foi que, quando a gente entrou, a gente percebeu que a gente queria implantar, acreditando que a gente traria mais resultado e entrega para a área, né? E foi com essa abordagem que a gente montou essa apresentação para vocês, né? A gente tinha um grande desafio, que provavelmente o Fabrício vai explicar, e a gente sempre baseou esse desafio em alguns pilares de transformação, né? São as estratégias de efetivamente implantar a gestão de projetos dentro da organização. Porque a gente sabe que metodologia e forma já existe bastante. Agora, fazer essa química, conseguir fazer com que essa metodologia transforme e traga resultados, que era o nosso grande desafio. E são esses os pontos que a gente vai apresentar para vocês. É muito mais um case de como a gente fez, e que a gente acha que foi um jeito interessante, que pode ter aprendizados,
Mas, claro, ele tem que ser adaptado a cada organização, porque cada organização tem um jeito de ser, né? Para nós fazia sentido aquilo, e é isso que a gente vai mostrar. O convite que foi feito para mim foi para que eu viesse gerenciar o desenvolvimento tecnológico e aprimorasse o que era o desenvolvimento tecnológico do MP, buscando entregar mais e com vários outros desafios, né? Então, o MP já era conhecido e tem uma história de sucesso, né? Muito alinhado com o que é Biomanguinhos, então a gente tem sempre trabalhado muito próximo a Biomanguinhos, mas a gente queria ser ainda melhor e buscar aprimorar alguns dos pontos que a gente percebia que tinham que ser aprimorados, né? Então, um dos pontos que a gente via que poderiam trazer um contexto diferente ao BMP era aprimorar a infraestrutura, a área física do BMP. Então, uma questão bastante filosófica era que o BMP tinha basicamente tinha uma boa área para diagnóstico in vitro, para tanto molecular quanto no ensaio, mas na verdade ele estava fragmentado. Ele estava usando uma área que a gente usava dentro do incubador tecnológico do TECPA. Além disso, ele também ainda usa espaço do Instituto Carlos Chagas e também usava um container que fica na lateral da planta de processo de fabricação. Além de que a gestão do desenvolvimento tecnológico ficava em outra área dentro do prédio. Então, a nossa avaliação é que essa fragmentação de área tem um impacto muito maior só do que a perda de tempo e de locomoção, né? Causa uma falta de integração. Além disso, como o BMP vem de um histórico muito próximo, na verdade, da mesma história da Fiocruz no Paraná, a gente continuava com uma ligação com os profissionais que trabalhavam no desenvolvimento tecnológico, com uma relação de bolsistas. Então, eram poucas pessoas contratadas e uma relação muito de orientador-aluno, que dentro de um contexto de empresa a gente via que não era a posição ideal. A minha avaliação e de outras pessoas é que se a gente tivesse pessoas com foco em carreira na entrega de produtos, a gente teria uma clareza maior, uma busca maior da nossa missão. Então, essa era uma outra avaliação que a gente fazia. Além do que, tinha um contexto centrado em algumas poucas pessoas que eram muito fortes no desenvolvimento tecnológico. Isso era muito bom porque tinham benefícios, né? Eram pessoas muito fortes, mas no fim das contas o conhecimento não era institucional. A gente precisava ter esta mudança filosófica e, na verdade, também envolve muita gestão, né? Para ter uma gestão de conhecimento, gestão da informação. Então, esses eram as três grandes alterações que a gente queria implementar basicamente uma quarta que talvez seja um dos grandes catalisadores para isso, né? Que é a gestão de projetos. Então, trazer a gestão, trazer um contexto sistemático de acompanhamento físico-financeiro que colocava tudo isso junto, basicamente, né? Então, dando mais sustentabilidade ao DT, e aqui eu deixo para falar um pouco mais para frente sobre algumas das nossas escolhas, né, e formas de metodologia para isso, mas eu acho que eu paro um pouco aqui, né, Ana, e você dá um pouco mais dessa introdução, e depois a gente volta aí. Então, gente, um dos grandes desafios, como o Fabrício comentou, uma equipe dispersa, né, não só em local, mas com objetivos diferentes de execução. E esse slide mostra uma das primeiras perguntas que a gente começou a fazer, porque a gente chamava de líderes, ou chama de líderes de projetos, né, que transforma o pesquisador em uma pessoa que está fazendo um experimento, uma pessoa que tem clareza de onde ele quer chegar. E foi muito interessante quando a gente começou a conversar com todas as pessoas da nossa equipe e a gente lançava essa lógica do que é um projeto de sucesso.
o triângulo já dá uma resposta aqui que não era para vocês verem. Mas imagine, cada um tinha na sua cabeça uma proposta de entrega. E o que era muito unânime quando a gente percebia o retorno é que quase todos eles se preocupavam com aquilo que eles tinham escrito como o escopo do projeto na sua proposta para o financiador ou para alguma linha de pesquisa. E essa dimensão de tempo e custo, ela ficava praticamente negligenciada, né? As pessoas entendiam que era importante, todos sabiam, mas eles não entendiam como um projeto de sucesso a gente entregar aquilo que eu escrevi com algumas alterações no tempo e no custo estimado. Então, esse foi um início de uma lógica de mudança de raciocínio e de racional de execução das nossas atividades, né? Quando a gente chegou para eles dizendo que, olha, na verdade, para nós, e aqui o grande objetivo a gente precisa ter a mesma figura na cabeça. Como é que eu posso pensar fazer uma implantação num modelo de gestão de projetos se cada um entende sucesso de um jeito diferente? Quando que eu comemoro e falei, acabou, entreguei, era isso que eu queria mesmo? A gente não conseguiria nunca comemorar juntos, porque cada um tinha uma visão completamente diferente. Esse foi um dos grandes vieses que a gente começou a trabalhar, gente. A gente começou a apresentar a lógica de que, sim, tempo e custo para a entrega de um produto são importantes. E, sim, o escopo a gente pode alterar. Mas como assim o escopo a gente pode alterar? Se a gente começa a ligar muito mais o produto com o usuário, ou para que ele foi criado, a gente pode, sim, dependendo do que for mexer no desenho do projeto, alterar um pouco o escopo. Contanto que a gente entregue os requisitos chaves para aquele produto, né? A função para que ele existiu. E sempre colocando como um grande forte, que é algo que é emblemático, que o BMP carrega na veia, é ter produtos de qualidade, né? Aqui foi uma discussão muito interessante, gente, e ela tem uma outra questão que ela permeia e não parece muito, mas espera aí, se eu estou abrindo a lógica de que o escopo eu posso mexer, como é que eu vou controlar isso? Eu fecho no tempo, fecho no custo, mas eu abro o escopo? Aqui a gente entra com um outro conceito, que é o que mudou bastante a nossa forma de trabalho. A gente só consegue fazer isso se a gente estiver muito próximo, e se esse conhecimento estiver internalizado, e se as decisões forem compartilhadas. E a gente começou a praticar essa lógica de gestão ativa. Muito comum em empresa, né? Ela trabalha muito com indicadores, quem trabalha com gestão estratégica da empresa está muito acostumado com esse desenho, né? Mas era isso, a gente começou a implantar isso efetivamente, né? Que as pessoas, os líderes, os projetos, as equipes, eles propunham um plano e a gente faria acompanhamentos constantes, tanto da entrega dos requisitos principais, e aqui por isso que a gente fala aqui, os requisitos principais, o propósito daquele produto, ele não pode alterar. E esse propósito tem que estar ligado ao seu uso, ao seu cliente, ao seu usuário. Agora, o formato, o como, a estratégia, essa liberdade a gente dá para o líder, responsabilizando. Então, porque o que pode não parecer aqui, mas o que acontece muito é que a gente empodera muito mais o líder e faz ele buscar alternativas e buscar estratégias para conseguir entregar o produto que a gente combinou, com o mesmo orçamento e respeitando o cronograma. Então, aqui foi o início de uma grande mudança que embasa todo o nosso racional de acompanhamento. E também tem um outro ponto que foi muito forte e que eu arrisco dizer que é muito comum nesse meio da pesquisa, é que as pessoas acabam sempre olhando para o acompanhamento, sempre avaliando o que aconteceu no passado, né? O que eu consegui fazer, o que eu consegui justificar que aconteceu, e mostrando para nós o ponto até onde ele conseguiu chegar. E a lógica nossa, ela começou a mudar um pouco esse racional. Eu parei de olhar um pouco para o passado e comecei a mirar, a focar naquilo que ele precisa entregar, que lembre-se, é aquilo que eu comentei da entrega do produto. Quais são os requisitos que você tem que entregar? Qual que é a usabilidade desse produto? Porque a pessoa começa a pensar no caminho, como quais são as estratégias que ele tem que montar para me entregar o que foi acordado no final. Então, os nossos acompanhamentos, eles tinham muito menos acompanhamento do que foi feito e muito mais um olhar de futuro.
Ok, você conseguiu fazer isso até aqui, que bom. Mas com esse tempo que você tem sobrando, com o orçamento que você tem sobrando e com as entregas que você tem que entregar no meio desse período para chegar no teu alvo final, você vai conseguir entregar? Você vai conseguir fazer? Se você achar que não vai conseguir fazer, como é que a gente pode fazer diferente? O que mais que eu posso trazer para você para a gente atingir o nosso objetivo? Ele foi realmente duas grandes mudanças de raciocínio, né? Uma delas é trazer essa proximidade e compartilhar a tomada de decisão do projeto. O projeto não é mais daquela pessoa só, né? Ele faz um projeto que ele faz parte de uma carteira. Então, portanto, a gente tem que oferecer ajudas quando a pessoa começa a perceber que está tendo dificuldade, que por vezes ela nem percebe. Né? Quando a gente estava no grupo e tinha discussões complementares com outras pessoas, que a gente começa a perceber, opa, tem alguma coisa que está acontecendo esquisita aqui. Mas também é importante dizer que isso aqui era parte, a gente sempre teve um acompanhamento técnico muito próximo, né? E que está ligada a esse outro ponto, outro slide que eu trago aqui. Esse foi o racional do acompanhamento da gestão. Mas, para a gente poder fazer esse acompanhamento da gestão, a gente desenhou o nosso processo de desenvolvimento de produtos, que ele é executado por meio de projetos, por meio de fases. E que são esses itens que estão aqui em cima. Ó. Esses aqui são as fases de desenvolvimento de um modelo de produto do desenvolvimento tecnológico do BMP, que é para os produtos de diagnóstico in vitro. E cada uma dessas fases, elas estabelecem critérios de aceitação de etapa. Portanto, a gente consegue aferir a qualidade do produto assim que ele vai sendo desenvolvido, né? E assim que é uma das formas da gente garantir que no final, independente da estratégia que a gente tome, a gente vai conseguir ter uma entrega de qualidade. Então, esse foi um ponto interessante que a gente normatizou, né? Procedimentalizou, não sei como é que fala, o desenvolvimento dos produtos pelas etapas. E aqui vem muito do que o Fabrício comentou, de registrar todo o conhecimento ao longo do seu desenvolvimento. Porque a gente já sabia que a gente tinha uma equipe com diferentes especialidades. E a gente gostaria muito de institucionalizar o desenvolvimento do produto. Ou seja, se em algum momento da execução do projeto a gente perceber que tem uma outra pessoa de uma outra área que pode agregar, que pode ser inserida nessa ação, ela teria condições de fazer. Porque está tudo registrado ali. E a outra questão que tem também, a gente tem a sorte de ter um instituto que tem especialidades próximas, né? Tem a área de mercado, tem a área de contratos, tem a área financeira. Então, a partir do momento que eu permito que toda essa informação esteja em algum lugar disponível, eu institucionalizo a informação e todo mundo pode contribuir. E, portanto, esse processo ele transpassa todas as áreas do BMP. E é esse o caminho que a gente está perseguindo agora. O que significa esse slide aqui, gente? Vocês estão aí, gente? Fabrício, dá um alô? Que eu não estou vendo nada. Ah, tá, ok. Não tô Estamos todas aqui, Ana. Tá. Deixa eu te interromper, Ana, e falar um pouco sobre contextos também. Acho que uma das coisas que a gente, nesta fase, há 2 anos atrás, quando a gente começou a desenhar essa figura e começar a aprimorar essa figura, a gente teve muita discussão e essa é uma discussão contínua e ainda atual, né? Algumas das coisas que a Ana fala que a gente tem que salientar é que, apesar de a gente entregar produtos físicos, o desenvolvimento tecnológico frequentemente entrega conhecimento. Então, quase exclusivamente conhecimento, né? Então, quem somos nós se a gente não tiver o conhecimento institucionalizado, né? A gente não tiver ele gerido, anotado, internalizado no BMP. Essa era uma falha que era muito corriqueira. Então, a gente começou a buscar a rastreabilidade, qualidade do desenvolvimento, envolvimento da nossa garantia de qualidade para checar protocolos, envolvimento do BT e da equipe inteira para melhorar
melhorar a área. Então, começar a trabalhar com boas práticas laboratoriais. Então, tem outros contextos por baixo do que a gente está falando aqui, que também tiveram que ser aprimorados ao longo do tempo, né? E eu quero também colocar outros pontos que são importantes, são básicos do que a gente está falando aqui. Eu lembro de um seminário do Morel, há vários anos atrás, onde ele usou uma frase que eu uso até hoje, e ela é impactante, né? E a gente tem que ser, e eu sempre lembro disso, e frequentemente me deparo com outras pessoas dizendo a mesma coisa, que é tomar decisões rápidas, né? Não ficar prolongando decisões e de tomar cuidado com apego a certas coisas, né? Então, o que o Morel falava, não sei se fala, faz tempo que eu não sei dizer, então, que o early, que o fast, que o cheap, né? Então, assim, às vezes a gente tem que parar, e parar logo. Mas para isso, mas a gente tem que decidir, né? E perceber se é o momento de parar mesmo ou não. E essas são a balança que a gente tem que ficar pesando. Então, a gente também diminuiu o apego ao projeto. A gente fala de gestão, mas a Ana mencionou o nível técnico da equipe tem que ser altíssimo e tem que ser constantemente aprimorado. Então, o nosso desenvolvimento tecnológico é tão forte quanto as pessoas que estão nele. Então, selecionar pessoas e as pessoas que estão selecionadas serem continuamente formadas, né? Uma das coisas que eu aprendi ao longo desse tempo é que para entregar em menos tempo, frequentemente a gente lida com cenários do melhor possível, mas não é o nível que você gostaria de ter, porque você não necessariamente conhece aquilo que você está fazendo toda vez que você entra em um novo projeto, né? Então, entender qual é a fase de conhecimento que você está, para que você saiba exatamente, que você tenha baliza, que você tenha benchmark, para que você caminhe sempre avaliando aonde você está e comparando com o que já existe. Então, para que você não esteja caminhando sozinho ao sol, né? Uma estratégia que a gente tenta ter para todos os projetos e todas as iniciativas é mitigar risco. Então, a gente trabalha com desenvolvimento tecnológico, o risco é associado, nós temos a sede de risco, se a gente não tivesse sede de risco, a gente estava fazendo outra coisa, né? Desenvolvimento tecnológico, existem falhas e projetos são encerrados e às vezes os projetos não dão certo, mas a gente tem que mitigar risco, a gente tem estratégias continuamente para saber, mesmo que com problemas, como que a gente vai tentar buscar o mesmo prazo que a gente tinha salvação. Então, todos esses contextos que eu menciono, eles se refletem um pouco nesse nosso modelo de acompanhamento que a Ana começa a detalhar um pouco mais para vocês, que envolvem várias áreas. Desenvolvimento de negócio, propriedade intelectual, garantia da qualidade, produção também, e, obviamente, a gestão o tempo inteiro associada com a gente também, né? Ana, você ia contar um pouco mais de detalhes sobre o modelo especificamente, né? Isso. Acho que um ponto que você comentou aí que vale a pena lembrar, Fabrício, que nessa segmentação que a gente colocou aqui, voltando a essa lógica do slide, a gente estabeleceu quais são os critérios de aceitação de etapa. Aqui uma coisa que é muito comum em projeto, né? E que aqui deu muito certo. E por que é importante estabelecer desde o início e de novo, né? A gente combinar o que a gente espera no final. Porque a decisão fica muito mais fácil e daí ela fica ágil. Porque fica muito evidente. A gente combinou que para passar de uma etapa para outra eu precisava de tal nível de aceitação, tal nível de pureza, tal nível de especificidade. E daí a decisão é muito mais. Continue investindo face ao tempo e o custo para atingir o grau que a gente espera, ou não dá certo, a gente segue para uma outra alternativa. Vamos redesenhar a plataforma, assim não deu certo. Então, por mais que pareça às vezes que ele fica mais complicado, na verdade ele acaba, uma vez estabelecido, ele fica mais fácil, porque não tem muita dúvida. Aí as discussões elas mudam, né? Os problemas viram outros, né? Mas essas discussões e continuam nessa plataforma, continuam nessa iniciativa, esse projeto no formato que ele está vai dar certo, eles começam as respostas ficam bastante evidentes. Então
Pode parecer um modelo, às vezes, que a gente institucionaliza a decisão, portanto pode ficar mais demorada, mas às vezes não. Ela só fica mais clara e mais fácil de ser tomada. Então, assim, essa aqui são 3 vieses interessantes dessa grande lógica do modelo, né? Eu gostaria de pedir atenção para esse ponto de adequação do produto ao mercado, e quando a gente começa a pensar já no custo efetivo do produto que a gente está desenvolvendo e quais são as características que chave, né, que ele precisa ter para ser entregue, e que contribui muito para o desenvolvimento tecnológico deles, né? E toda a documentação que a gente gera. Então, isso aqui, ele realmente existe, é um pool de documentos que são criados, que são bastante comuns no modelo de gerenciamento de projetos, que a gente gerencia por meio de um sistema eletrônico, um GED, né? Sistema eletrônico de documentação. E também, além desses documentos, a gente tem essas reuniões constantes que acompanham a entrega. Aí a entrega, o que eu tinha previsto fazer, face aquilo que eu fiz, e o acompanhamento técnico. Não de todos os projetos e, portanto, também de toda a carteira do IBMP. Então, assim, qual que era a lógica aqui, né? O início que eu comecei a falar precisamos ter uma mesma figura do que nós vamos entregar. Então, assim, com esse modelo, a gente entende, e essa mudança, esse amadurecimento do racional de acompanhamento, né? A gente entende que os líderes, as pessoas que estão executando o projeto, elas entendem qual é o resultado que a instituição espera. Mas a gente também precisava ter uma unidade, né? O Fabrício comentou no começo que o desenvolvimento tecnológico acabava não tendo uma identidade como uma área para o Instituto, né? E a gente estabeleceu também uma orientação estratégica para a área. Isso aqui é um mapa operacional estratégico resumido do que nós estabelecemos como desafio para o desenvolvimento tecnológico do IBMP até 2021. Então, a gente entendia, como eu comentei, que naquele momento a gente precisava consolidar um sistema, né? Uma forma de trabalho de desenvolvimento tecnológico que garantisse qualidade e integração entre as áreas, que a gente sabia que era um dos diferenciais que a gente tinha no Instituto, que por vezes talvez não estivesse tão bem aderente, né, tão bem ligado, e que a gente precisava aumentar o nosso grau de eficiência de entrega de produtos. Tinha vários projetos, mas a gente queria aumentar a velocidade de entrega. Então nós temos um mapa, esse é o mapa operacional, e a gente constantemente compartilha a execução das atividades para atingir esse objetivo fim com a equipe inteira. Então, assim, constantemente nós temos reuniões de equipe para que eles saibam o quanto que aquele seu projeto, que agora todo mundo tem uma figura comum, está contribuindo para a entrega da área. Aqui eu quero completar, Ana, porque acho que esse é um ponto importante, né? Existe um contexto de importância das pessoas realmente, de acompanhamento e uma busca por comportamento e filosofia que não são de um indivíduo, é da área inteira. Então, existe aqui uma tentativa contínua de que toda a equipe entenda quais são os projetos, quais são os projetos prioritários, a gente tem definido e todo mundo tem isso cada vez mais claro, para entender que alguns projetos vão ser colocados uma energia diferente. Tem um contexto de organização, de como as pessoas trabalham, de não ser o seu projeto. Várias pessoas são fluídas em projetos e podem mudar de projeto a cada hora. E a Ana menciona, isso é uma coisa que a gente busca o tempo inteiro, é que a gente cumpra os prazos que a gente prometeu. Então, ter uma filosofia, um comportamento muito sensível a prazo, né? Que é uma busca constante. Então, às vezes a gente coloca muito peso no que é a postura do gestor, né? Então, quem é o gerente do desenvolvimento tecnológico? Eu acho que isso é importante, mas as pessoas que estão na instituição, no desenvolvimento, entendendo, então, mesmo os coordenadores de área, mesmo as pessoas que estão executando e até os técnicos,
eles entendem o que está acontecendo e não estão surpreendidos sobre projetos novos, sobre situações que precisam ser feitas de uma hora para outra. Isso não existe, existe planejamento. Isso a gente tenta seguir na realidade. Né? Então, frequentemente, quando a gente tem demandas que são urgentes, hoje em dia é muito mais fácil, com institucionalização e sistematização, da gente achar informação, das pessoas entenderem qual é o projeto, não ter surpresa. E antigamente, por falta de conhecimento, não tinha muito. E para isso, com tudo isso montado, a gente conseguiu buscar metas, né, e uma estratégia para perseguir algumas entregas que a Ana coloca aqui. Né? Então, a gente queria ter um desenvolvimento tecnológico entregando continuamente ao longo de bastante tempo. Então, ter muitos projetos nos parecia interessante no passado, mas a gente tinha dificuldade de entregar em tempo curto. A gente pode ter uma lista menor. A questão é, se a gente consegue entregar projetos, a gente consegue preencher essa lista o tempo inteiro. E a gente consegue fazer dinâmica, entregando e realimentando uma lista do portfólio, né? Realimentando um portfólio. Para que a gente possa entregar o que está aqui em 19, 20, 21, 10 protocolos. Os protocolos é todo o conhecimento institucionalizado, né? Então, todo o conhecimento do produto. E é isso que a gente tem buscado. Né? Além de outros critérios aqui, outras buscas por eficiência, também estou deixando a Ana terminar de falar. Bom, acho que, Fabrício, deixa eu pensar que eu estava escutando você. Eu acho que só o complemento aqui, que a gente isso aqui é um modelo bem de empresa, né? Que cada um dos grandes pilares tem indicadores para acompanhamento de performance e a gente desenhou quais eram as principais atividades que a gente gostaria de executar no ano. Então, esse aqui é um mapa deste ano, né? E a ideia é que isso aqui ele seja uma orientação da nossa operação. Claro, uma vez a operação sustentada e organizada, a gente pode receber melhor os desafios que a empresa vai trazer para nós, né? Aí veio o IBMP como instituto trazendo novas encomendas para a gente poder galgar novos saltos. Então a gente entende que esse aqui é um salto que a gente... E daí a lógica da gestão ativa, né? A gente entende que é um salto que a gente está dando nesse período e que nos próximos períodos a empresa vai precisar de outras coisas e vai vir e vai exigir pedir novas entregas e desafios. Os próximos slides, Fabrício, acho que a gente já vem muito mais ilustrando o que você já tangenciou no começo, né? Quer apresentar aqui? Quero sim. Aqui é para mostrar o que aconteceu, né? Porque depois de 3 anos, a gente olha para trás e fala, então, exatamente aonde a gente estava, onde estamos e o que a gente conseguiu mudar, né? Então, lá atrás, logo que eu entrei, essa era o cenário, né? Eu assumi essa gestão de portfólio do BMP em abril de 2017. E lá naquela época, a gente tinha cerca de 77 pessoas associadas à área de desenvolvimento tecnológico do BMP. Mas dentro da situação que eu mencionei no início, né? Frequentemente projetos que não tinham objetivo de entrega de produto, já tinha sim objetivo de geração de conhecimento, mas que não necessariamente em algum momento viraria produto. Isso estava mais no contexto de dominar a tecnologia, dominar novas áreas, buscar internalização de conhecimento. O BMP precisava, né, ao meu ver, e isso pactuado com os líderes do BMP na época, né, Marcos Krieger e Mário Moreira, e depois com Pedro Barbosa, o atual diretor do BMP, que a gente precisava entregar mais. E, frequentemente, parte dessas atividades de domínio de conhecimento não estavam em atividades do BMP. Isso estava muito associado com o que a universidade e os institutos de pesquisa da FICUR estavam fazendo. Então, o BMP poderia se deslocar desta área, e é isso que a gente fez. Então, aquelas pessoas que tinham esse foco, a gente acabou desligando e a gente vem
ajustando a equipe ao longo desse tempo. Então, é bastante drástico esse gráfico, né? Você imaginar que a gente tinha quase 80 pessoas e a gente diminuiu basicamente mais da metade da equipe, mas não perdendo eficiência de entrega de produto, né? Talvez sim perdendo acumulação de conhecimento em algumas áreas, mas o conhecimento continua estando dentro de outras instituições que a gente continua citando. Então, o conhecimento não foi perdido, ele só não está dentro do BNT, né? E a gente começou a organizar diferente o BNT também, então, segmentando o desenvolvimento tecnológico em áreas de diagnóstico e áreas de terapia, que era uma área que o BNT tinha investimento também, tentando ter um corpo também de suporte técnico. A gente consolidou uma área de gestão. Hoje, o desenvolvimento tecnológico tem um gestor da área, a Ana Carolina, como coordenadora de projeto de desenvolvimento tecnológico, o Luiz Gustavo Morello como coordenador do portfólio de desenvolvimento para diagnóstico, e o Rafael Kessler coordenando a área de coordenação terapêutica. Temos uma área de suporte que dá suporte ao desenvolvimento tecnológico inteiro hoje, então, que tanto está produzindo meios, soluções, autoclavando, como está fazendo experimentos para qualquer projeto, para qualquer líder de projeto. E temos as equipes hoje, que é uma mudança muito mais recente nossa, que não são mais equipes onde você faz um projeto. Então, não existe mais um líder de um projeto. O grupo de diagnóstico trabalha com os projetos de diagnóstico. Então, aqui também é mudando e trazendo uma estrutura um pouco diferente, mais matricial ao desenvolvimento tecnológico. Bom, este é o grande impacto dessa reestruturação da equipe que a gente foi fazendo ao longo do tempo, além de ter uma proximidade muito grande de divisão de informação, divisão de filosofia, divisão da visão que se tinha do desenvolvimento tecnológico, para que todo mundo pensasse ou entendesse qual era o caminho, né? Tentando o setor crescesse inteiro, não só algumas pessoas, centralizar o conhecimento de poucas pessoas. Além disso, a gente usava indicador era número, né? Esse aqui é um slide de forma, né? Então, a interação com a equipe era uma interação que era muito bem feita. Então, o IBMP é uma associação, onde o Instituto faz parte dessa associação, na verdade tem a maior parte dos assentos da associação, então a gente tem nesse terceiro, que é laranja, servidores da Fiocruz em projetos das duas instituições, né? Então aqui também teve um ajuste, porque ter Fiocruz dentro do IBMP completamente era uma coisa que a gente começou a ajustar para ter as diferenças um pouco mais claras entre as instituições. Elas têm frequentemente interesses em mesmos produtos, mas às vezes as missões e a filosofia das instituições é um pouco diferente. E outra coisa que a gente mudou muito é porque eles percebem que o número de bolsistas e a proporção deles caiu, ou na verdade foi substituído por essa relação de trabalho de imposto LT. Então, hoje, este número, possivelmente, ele nunca vai zerar completamente. A gente ainda talvez vai ter áreas que a gente quer formar pessoas, mas seria uma área que a gente quer formar e a gente não tem pessoas no mercado. Possivelmente, em alguns momentos, esse número vai ficar zero e oscilando entre muitos poucos indivíduos sendo formados ao longo do tempo, e a gente quer ter realmente pessoas com carreira no IBMP, né? Fazendo desenvolvimento tecnológico como carreira. Essa é uma grande mudança de adequação da relação. Aqui são os projetos, né? Então aqui é o portfólio do IBMP. Então aqui existem basicamente 3 cores aqui na figura. Cinza eram todos os projetos de andamento, azul escuro, projeto em construção, e esse azul claro em stand-by. Então, o
que isso significa é prospecção, projetos que não entraram na carreira, mas que a gente está olhando. Os projetos de andamento são projetos na carteira que estão sendo executados nesse momento. Os projetos de stand-by são projetos que estão da carteira, mas que por algum motivo, ou que a gente não consegue ter interferência no momento, ou que falta algum tipo de definição que ele não consegue ter, mas ele continua tendo interesse, ele está parado. A gente continua com ele no radar, mas ele não está mais colocando energia na execução. Então, a gente tinha mais de 100 projetos há 3 anos atrás, e a gente vem reduzindo essa carteira de projetos sendo executados e com uma dinâmica de cancelamento de projetos, de entrega de produtos, onde leva um projeto encerrado, né? Com uma lógica de novos projetos entrando, uma lógica de projetos de prospecção que entram e saem sem nem ter entrado na carteira, e com projetos entrando em stand-by, às vezes voltando à execução, ou às vezes indo para stand-by sendo cancelado. Então, tendo uma dinâmica de gestão de portfólio. Além disso, a gente tem que comemorar, porque nesses últimos 3 anos a gente conseguiu ter o nosso primeiro registro de produto do BMP, que é um kit de detecção de Zika, chikungunya, dengue 1, 2, 3 e 4, que foi registrado no final de 2018. A gente também fez uma submissão, e estamos interagindo com a Anvisa, de um kit para detecção de febre amarela, aqui estou de todos os testes moleculares. Então, a gente está com essa interação de um kit de febre amarela, sendo submetido à Anvisa. A gente teve pelo menos 2 tipos de interação com a Anvisa, mas por causa do momento Covid, isso está com um movimento mais lento nesse momento, né? O foco é outro. Apesar disso, este produto já foi entregue pela Fiocruz a Segelab por 2 anos seguidos. Então, isso foi uma demanda do Ministério da Saúde que a gente fez esse desenvolvimento, e isso tem sido entregue todo ano para diagnóstico de zika amarela, e é um projeto com uma parceria com o grupo da Anabis. Este também tinha não só febre amarela de infecção, mas também discriminação de febre amarela selvagem vacinal, mas é um produto que tem uma demanda bem menor, porque ele não vai a registro. É um produto que fica como uso para pesquisa. É um produto que possivelmente é usado só em laboratórios de referência ou em poucos laboratórios de discriminação. Além disso, essa entrega mais recente nossa, que é o teste para detecção de SARS-CoV-2, que a gente tem entregue para a Fiocruz desde fevereiro, e que a gente também submeteu à Anvisa eu não tenho lembrança exatamente de quando, mas acho que deve estar fazendo um pouco mais de 2 meses, né? Que a gente já está interagindo com eles para tentar suprir a Anvisa com as informações necessárias para esse registro. Aqui é importante falar que são os projetos que terminaram, viraram produtos e que foram submetidos à Anvisa. Como eu falei, a entrega do desenvolvimento é a entrega de protocolo, é do conhecimento para ter o produto. A entrega do IBMP é pegar este protocolo, transformar em um produto, então é envolvimento da nossa produtiva, controle de qualidade, garantia de qualidade, para transformar aquele conhecimento com o auxílio do DC em produto. Então, a gente tem vários outros produtos ou projetos, protocolos, que estão sendo transformados em produtos nesse exato momento. Por exemplo, um kit para detecção de hanseníase, malária, Chagas, tracoma, ciclóspora. Mais alguma nesse momento? Aí são os insumos, né? Que os antígenos, né? Não. Daí tem outros antígenos que a gente não vai necessariamente registrar o produto, né? A gente acabou de ter uma resposta ontem
de Biomanguinhos com registro S-RAPT de Chagas, né, que é uma interação também que o Instituto Carlos Chagas, na verdade, não é só a Fiocruz Paraná, tem Fiocruz Paraná, tem outras unidades da Fiocruz e IBMP como parte disso também, e que a gente comemora como uma entrega compartilhada, né? Bom, e acho que a última coisa que falta falar que era sobre... vocês estão percebendo que o filho está animado aqui, correndo para lá e para cá e gritando. Que é tentar integrar, buscar a integração da equipe inteira em um mesmo espaço físico, né? Então, a gente buscou uma integração filosófica, olhando, tentando trazer todos para a mesma missão. Buscamos e consideramos que isso está resolvido, a mudança de relação para uma relação tanto mais razoável quanto com foco em desenvolvimento de produtos, então todo mundo com carreira para isso, mas também faltava, e ainda falta, a gente está recebendo essa área nesse exato momento, né, parte a parte, mas uma área onde a gente pudesse fazer o trabalho todo mundo junto, então trabalhando todos juntos. Então a gente está reformando esta área nesse exato momento. É uma área onde a gente vai ter todas as atividades do desenvolvimento tecnológico no mesmo espaço. O desenvolvimento de testes no ensaio, testes moleculares, a expressão, purificação de proteínas, tanto dos sistemas procarióticos como eucarióticos, enfim, prototipagem de equipamento, a parte de síntese química e a parte de gestão também. Então, todo mundo na mesma área. Isso, como eu falei, não acreditamos que isso gere só uma mudança de eficiência de tempo, porque a gente tinha muita locomoção, mas também de interação entre pessoas, de proximidade, de discussão, em um ambiente onde a gente vai ter o DT de forma geral mais integrada, né? Então, a gente vai estar comemorando, mas estamos ansiosos também para receber essa área inteira. Finalizando, acho que é importante, não é o foco aqui, mas contar um pouco para vocês qual é o portfólio que a gente está neste momento na carteira, né? Então, eu não vou ler cada um deles, mas aqui estão os projetos, os kits diagnósticos moleculares e de imunoensaio que a gente está desenvolvendo nesse exato momento, além de desenvolvimento de moléculas com finalidade terapêutica, né? Tanto em sistema eucarioto quanto procarioto, que a gente também está desenvolvendo nesse momento. Não é o foco dessa apresentação, né? Mas basicamente tudo que a gente falou sobre gestão, mudança de filosofia e ajustes que a gente tem feito é com foco em entregar esses produtos para a sociedade e sempre pensando para a Fiocruz também, né? Uma das missões do BMP é que todos os nossos produtos sejam, ao final dele, entregues à Fiocruz para que a Fiocruz também possa registro, caso seja de interesse da Fiocruz, né? Lembrando, né, eu sou pesquisador da Fiocruz, meu vínculo é com a Fiocruz, então esse é o meu maior compromisso. Bom, é isso. Eu agradeço o tempo de vocês, a oportunidade de contar um pouco mais, dividir a experiência, né? E é isso. Ana? Eu acho que essa era a apresentação anterior, né? É isso. Obrigado, Bruna. Nos colocamos à disposição agora. A nossa ideia, gente, aqui era apresentar o que nós entendemos que foi, como eu falei, né? O que nós fizemos da nossa forma de trabalho para efetivamente garantir que a gestão de projetos ia ser efetiva, né? Seria efetiva, seria implantada e que nós traríamos resultados, né? A parte final da apresentação, a gente trouxe os resultados que a gente está colhendo agora, que para nós são evidências de que é um caminho interessante, de que está um caminho que a gente está conseguindo colher os frutos. Claro que agora a gente vai ter que galgar outros desafios. Então, se vocês tiverem algumas dúvidas mais específicas, agora acho que eu queria abrir para ver o que vocês gostariam de perguntar. Show, maravilha. Eu queria agradecer vocês dois pela apresentação e pela disponibilidade. Foi, assim,
um seminário muito legal. A gente fica babando um pouco, né, assim, de ver uma coisa que vocês tiveram sucesso em implementar, uma coisa que eu imagino que deva ser difícil. Porque acho que uma das primeiras coisas que me veio, assim, vendo a apresentação de vocês, foi uma mudança de cultura muito grande, que nem sempre é fácil, né, de você, enfim, envolve muito pessoas, né, então tudo que envolve pessoas é sempre complicado, tem que ir com muito tato, mas é legal ver que vocês conseguiram chegar a resultados tão legais. Tem algumas perguntas aqui no chat, eu vou ler para vocês. Morel, se você quiser fazer algum comentário sobre a apresentação agora, acho que tem algumas pessoas que entraram com o microfone aberto, outras pessoas que entraram só como ouvintes, então quem entra só como ouvinte pode fazer as perguntas no chat, quem tiver com o microfone aberto e quiser fazer perguntas ao vivo. Depois, Bruno, um pouco mais tarde eu falo, tá? Então tá, beleza. A Fernanda pergunta aqui, dá parabéns, Ana e Fabrício, pela clara apresentação, pelo trabalho de desenvolvimento no BMP. Sem dúvida, a experiência de vocês contribuirá para os avanços no CDTS, né? E ela gostaria de fazer uma pergunta com relação à lógica de entrega que vocês apresentaram. Então, como etapas iniciais estão ideias e, posteriormente, planejamentos de projetos. Então, de acordo com essa lógica, quais seriam os critérios que devem ser alcançados para que uma ideia possa entrar nessa fase de planejamento de projetos? Acho que tem pelo menos duas coisas que me passam a cabeça que é importante falar aqui. A primeira é uma experiência que a gente teve ao longo do tempo, que simplesmente definir que a gente gostaria de ter um produto específico não era suficiente. A gente precisava entender como que a gente teria as pessoas que executariam o projeto, se elas tinham entendido qual era o produto. Então, a primeira coisa aqui é discutir a ideia, para a gente entender que a gente está falando da mesma coisa. Surpreendentemente, a maior parte das vezes a gente não está. Então, esse alinhamento de ideias é essencial. Então, essa é a primeira coisa, né? A pergunta da Fernanda é como daqui se entra em planejamento, né? Aqui tem uma avaliação de propriedade intelectual, tem uma avaliação de expectativa e risco técnico da entrega. Existe também uma avaliação de mercado do produto e de regulatório. Com todos esses cenários mais ou menos postos, existe uma definição. A princípio, quando a gente está falando na ideia, é porque a gente já tem uma ideia mais ou menos, uma necessidade mais ou menos posta. A gente percebe que esse é um produto que precisa ser executado. Então, a maior parte dos casos, a ideia vira um projeto. Em outros casos, a gente não quer iniciar o projeto naquele momento, mas a gente não quer perder a ideia, porque às vezes é um momento, e este momento tem que ser aproveitado para que a ideia seja pactuada e alinhada. E a gente só quer manter a ideia no portfólio em prospecção, para que quando a gente tiver como executar, então, como trazer posteriormente o planejamento, disponibilidade de pessoas, área, recurso, maturidade para entender um projeto e ter uma necessidade, né? Alguns projetos, às vezes, estão na carteira e eles vão para stand-by porque você tem um outro projeto que existe uma necessidade maior e a gente não consegue lidar com todos os projetos ao mesmo tempo. Então, acho que a resposta para a Fernanda é que a gente está administrando um portfólio, né? Então, essas definições nem sempre são projeto a projeto. São do portfólio inteiro. Então, tem um contexto da necessidade, mas também tem um alinhamento completo que tem que ser adequado. Eu queria só contribuir uma coisa que eu acho que vai ser legal para você saber, Fernanda. A gente percebeu também, e que daí que é legal a gente lembrar, que para nós, a partir do momento que a pessoa começou a explorar uma ideia, eu aloquei o tempo dela ali. Então, a gente começa também a pôr a energia de que a gente quer transformar aquilo num produto. Então, assim, eu autorizei a equipe a explore essa ideia, vá atrás dela e comece a estudar um pouco mais isso, né? Então, a gente começa a canalizar e entender aonde que cada um está estudando e investindo o seu tempo.
Então, a partir do momento que eu estou na ideia, aloquei a pessoa pode investir tempo. E tem alguns casos até que a gente disponibiliza recursos para a pessoa. Explora essa ideia. Veja se vale a pena a gente investir num planejamento do projeto, porque por vezes ela não tem todas as informações, ou precisa pesquisar no mercado, precisa fazer algum curso, alguma coisa para ver se vira um projeto ou não. E daí ele ganha em maturidade. Aí vale a pena a gente gastar e investir todo o tempo, porque o planejamento é um planejamento bem extensivo. É planejamento para começar a execução. Então a gente está dando muito mais atenção a esse momento de concepção daquilo que nós queremos. Aí eu consigo fazer um acordo de quais são os requisitos de entrega. Por isso que são fases separadas mesmo, né? Legal, gente. O Paulo pergunta aqui, também parabeniza vocês pela apresentação, e pergunta como é o processo de captação de capital nesse tempo de crise para o desenvolvimento dos projetos e, consequentemente, para a geração dos produtos, né? Se vocês têm recursos para todos os projetos em andamento. Olá, Paulo, colega, eu imagino, né? Colega do ICC. Aqui a gente tem diversas formas de financiamento, né? A gente tem financiamentos BNDES, a gente tem financiamentos FINEP, a gente tem financiamento do BRDE, que é o Banco aqui do Sul, né? A gente tem, o IBMP se tornou unidade de Embrap há pouco tempo, no contexto emergencial, né? De Covid, então a gente também nesse momento tem um recurso que é uma parte do recurso da Embrap, mas que a gente tem que buscar uma outra parte que é de empresa e de contrapartida do IBMP. Existem recursos que vêm de própria venda de produtos do IBMP, né? Lembrando, o IBMP é uma associação sem fins lucrativos. Então, todo o retorno que o IBMP tem, ele tem que reaplicar no próprio IBMP. Então, às vezes não, todo o retorno de venda de produtos, ele precisa ser investido, e parte dele é investido em desenvolvimento tecnológico. Então, ou seja, existe recurso do IBMP também sendo investido. A gente também tem contratos com a Fiocruz, onde a Fiocruz demanda certas entregas, e a gente faz esses desenvolvimentos para a Fiocruz, e para isso a gente tem que entregar exatamente o que foi demandado no contrato. Então essa também é uma fonte de recurso. É isso, Paulo. Basicamente tem... não é do ICC, é do CTS. Acho que essas são todas as formas de recurso. A gente o DMP agora também tem um fundo endowment, né? Então existe essa capacidade a médio prazo, para que a gente comece a trabalhar com recursos do fundo endowment também. Então a gente está cada vez mais dinâmico no contexto de recursos para aplicação de produto. Legal. A Poliana pergunta, dá parabéns a vocês pela apresentação também, e pergunta qual é a ferramenta para a gestão das entregas e dos projetos que vocês usam. Se todos os integrantes dos times estão vinculados nesse sistema, nessa ferramenta, quem gerencia essas atividades, atribuições e prazos nesse sistema? Nós temos duas ferramentas principais que nos ajudam a gerenciar tudo, né? A gente tem um sistema, um ERP, que é um sistema de gestão de financeira da empresa mesmo, que nos ajuda a fazer a gestão financeira. Então, todo o recurso está gerenciado ali, e todos os líderes, as pessoas que precisam fazer solicitação, estão vinculados, e eles recebem informações sobre a execução do seu projeto. Mas com relação às entregas de documentos, nós temos um gerenciador eletrônico de documentos, que é a ferramenta se chama Soft Expert. E ali a gente consegue ver as entregas, todo o fluxo de documentos, e também está atrelado a parte de produção, dos documentos da produção que vão até o final do dossiê que a gente faz o peticionamento da Anvisa. Todo mundo tem acesso a ela também, claro, cada um com a informação que precisa visualizar, né?
E, por enquanto, também a gente usa algumas outras ferramentas, por exemplo, um cronograma project. A gente tem muita informação que está fora, que é montada ainda, apresentação e coisas assim, né? Mas, muito em breve, esse é um dos próximos passos nossos. A gente quer mapear todo o processo dentro dessa própria ferramenta. E uma das coisas que eu tinha anotado, mas eu não falei, a gente quer ter os processos estabelecidos e implementados, né? A Ana mencionou na apresentação sobre pessoas diferentes desenvolverem produtos de mesma plataforma, né? O que a gente percebeu também é que quando pessoas diferentes desenvolvem produtos diferentes, mas com a mesma base tecnológica, o resultado é bem diferente. E isso a gente não quer. A gente quer que a instituição tenha o mesmo padrão e nível de qualidade de entrega. Então, o que a gente está fazendo hoje é procedimentalização do desenvolvimento. Então, se a gente está falando de desenvolvimento de kits para diagnóstico molecular, a gente vai ter um processo bem claro de como isso tem que ser executado. E as equipes vão ter a liberdade dentro desse procedimento, com processos formais e implementados dentro de sistemas. Esse é o nosso... Não começamos com esses processos implementados eletronicamente, mas é o que a gente quer, né? A nossa maior ambição nesse momento, né? Além de um outro sistema de caderno eletrônico, né? Esse é um protocolo eletrônico. Esse é uma das nossas ambições também a curto prazo. Agora eu queria aproveitar aqui do meu status de moderadora para fazer uma pergunta. Vocês falaram um pouco sobre essa proximidade, né, da equipe dos líderes de desenvolvimento com a equipe da gestão de projetos. Vocês têm algum tipo de troca de conhecimento com relação ao conteúdo do projeto? Por exemplo, a gente sabe que em desenvolvimento tecnológico as coisas nem sempre saem como a gente espera. Então, até quando vocês falam um pouco sobre a mudança de escopo, eu imagino que isso seja necessário muitas vezes, né? Porque você planeja, tem determinado conhecimento e na hora, às vezes, o antígeno não funciona ou não é o resultado que você deseja. Mas aí, vocês, como coordenadores e gerentes dessa área, vocês têm algum tipo de interação a respeito do conteúdo do projeto mesmo? Um resultado X ou Y que não ficou legal? Se vocês dão algum tipo de orientação? Ou se é uma coisa que o líder do projeto mesmo é que decide, apresenta as soluções para vocês ou os problemas? Como é que funciona essa interação? Aqui tem um pouco das duas coisas, né? Então, assim, o líder tem sim autonomia para tomar as escolhas, tomar as decisões e executar. A gente acho que tentou tocar um pouco nisso, né? Que tem um incentivo à capacitação e amadurecimento das pessoas para que eles assumam as responsabilidades, né? Isso é uma mudança grande de comportamento. Mas, sim, temos os coordenadores técnicos. Eu acho que assim, uma das coisas que é importante falar é que a sistematização do conhecimento da gestão é essencial, mas o alto nível técnico também é. Então, não existe uma coisa sem a outra. Então, uma das coisas que a gente também tem, eu acho que até foi umas coisas que logo no início da minha interpretação com o BMP eu percebi, é que a gente precisa ter alguém olhando o nível técnico no detalhe. Não sentia e não percebi naquele momento, talvez, dado o nosso nível de maturidade, que as coisas deveriam ser tão independentes assim. Então, a gente tem os coordenadores técnicos para eles estarem acompanhando, inclusive ser balizadores de como fazer nos diferentes projetos. Então, a gente tem apresentações técnicas dentro dos grupos como coordenador. Eu gostaria, obviamente, de participar mais, minha formação é técnica, né? Eu gostaria de participar mais de boa parte das determinadas escolhas, mas isso não acontece com a frequência que eu gostaria, apesar de que, sim, eu frequentemente tenho interferência, tenho influência, né?
Mas, para isso, a gente tem que tentado sistematizar isso para que isso aconteça de forma sistemática, não esporádica e dado só uma oportunidade aleatória. Né? Acho que esse é o nosso momento de amadurecimento agora. E acho que é importante falar uma coisa que eu gosto muito de falar. Quando ela chegou no BMP, uma das coisas que eu imaginava que a gente ia fazer, ela ia pegar uma gestão de projetos e implementar no BMP. E na prática eu percebi que não é bem assim. A gente construiu a gestão de projetos do BMP dentro do jeito que a gente gostaria de fazer. Obviamente que não foi aprendizado de como fazer gestão de projetos do zero. A Ana vem com uma bagagem e vem com toda uma característica de experiência e formação. Né? Então, ela aplicou conceitos que ela tem na área. Mas, assim, até hoje, a gente não pode dizer que a gente tem a gestão de projetos completamente definida. Quer dizer, ela está definida, mas ela não é escrita em pedra. A gente frequentemente olha para ela assim, não para Ana, para a gestão. Aqui a gente precisa adequar. Isso aqui não está funcionando do jeito que a gente gostaria. Não, vamos tocar mais um tempo, porque eu acho que não é um momento ainda. E assim, se ficar mudando o tempo inteiro, vai parecer uma coisa muito mais de moda. Isso não funciona também. Tem que ter uma certa duração, mesmo que a gente esteja parcialmente insatisfeito com aquilo naquele momento. Então, é o melhor possível para aquele momento. Logo em seguida, a gente aprimora isso e implementa uma coisa mais adequada. Acho que essa flexibilidade e o conhecimento do nível de maturidade e conhecimento que a gente tem é essencial para a gente entender onde a gente está na nossa curva de conhecimento e saber que é uma curva de maturidade. Legal. O Paulo também tem outra pergunta que diz: vocês costumam destinar recursos aos projetos fora da caixinha, entre aspas, com risco de não sucesso mais elevado? Sim, sem dúvida. A gente tem, sim, e a gente quer cada vez mais fazer isso, né? Acho que uma das coisas que eu falo o tempo inteiro é que ideias... O BMP tem que ter risco. Na verdade, sede por risco. Eu acho que isso, para mim, para que isso tem que estar sempre balizado com um projeto com riscos menores e chances de entrega maior. Então, isso significa administrar portfólio, né? Se a gente só tiver no portfólio projeto fora da caixinha, de altíssimo risco, possivelmente a gente deveria ser uma instituição de pesquisa, né? Para se manter, lembrando que o BMP não tem orçamento anual, a gente precisa ter um tempero bem adequado entre projetos de alto risco e projetos onde a gente tem um risco mitigado, porque dá para dizer que o risco é quase nulo. Então, acho que, e não só risco, mas também retorno. Acho que isso é uma coisa importante para a gente. O BMP, como Ministério de Entrega para o Setor Público, não está buscando só entrega de produtos de alto retorno. Quando a gente olha alguns, talvez até uma boa parte do nosso projeto, e talvez aqui até um foco para discussão, mas são projetos que precisam ser licenciados, que possivelmente vão ter pouco retorno. Não quer dizer que eles não sejam importantes, mas é o tempero que a gente tem que ir dando e o equilíbrio que a gente tem que ir dando ao longo do tempo. Por isso que é bom por isso que é bom sempre reforçar. Tem que administrar um portfólio, uma carteira de projetos. Então, a resposta é simples assim, né? A gente tem investido em projetos fora da caixinha. Legal. Agora eu queria saber, assim, Ana, se você tivesse que dar um conselho para quem vai começar do zero, o que você diria? Bom, Fabrício até sabe o que eu vou falar, né? Faça o melhor que você pode fazer agora. Começa. Assim, acho que o que eu percebi muito, 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 e todo dia algo que a gente luta o melhor que você pode. Escreve o melhor procedimento que você puder escrever agora. Lança. Depois você revisita. E você vai perceber que você vai melhorando cada vez mais
nos dias seguintes, porque a gente precisa registrar, né? É cognitivo, né, gente? Começar a aplicar. E não tenha medo de testar. A gente, até às vezes, o Fabrício ficava incomodado lá, né? Pô, mas cadê o modelo? O modelo nós estamos montando, nós estamos fazendo. O serviço não tá ruim, é o melhor que a gente pode fazer. E eu te digo que isso tem um potencial de resultado enorme, gente. Eu percebo isso, não gosto, né? Comparações das pessoas que sofrem mais em registrar, porque não tem, e isso é o perfil de pesquisador, né? Não tem todas as respostas, e essas pessoas que sofrem, elas perdem a chance de evoluir. Então, meu maior conselho é registre, comece, lance. Aí melhora. Isso é uma coisa que a gente tem muito legal na nossa equipe, né? A gente só conseguiu fazer isso porque a gente não está sozinho, né? A gente convidou uma galera e eles aceitaram o desafio. E nós estamos juntos e essa é uma outra coisa que a gente faz também. Se você começa a perceber que as pessoas estão perdendo o brilho nos olhos e não estão com vontade de estar ali, tem alguma coisa errada. Mexe. Porque é só essa chama que vai fazer a gente conseguir ter esse elan. Bora, deu errado. 1 ano, 2 anos dando errado, mas é o melhor que a gente podia fazer e segue pra frente. Eu queria lembrar de um outro conselho da Ana, né? Assim, a pergunta para ela, mas eu vou lembrar um conselho que eu aprendi com ela, que eu acho que é legal também. Não condicione. As pessoas condicionam demais. Eu só vou conseguir fazer aquilo quando eu tiver isso. Para entregar aquilo, eu vou... Não condiciona. As pessoas condicionam mais do que deveriam. Parece que tem medo, ou, enfim. Tem muita gente nesse perfil de condicionamento que limita e trava a entrega. Eu acho que esse é um outro contexto, né? E isso está um pouco associado com o que ela falou, né? Que eu lembro que logo, talvez na primeira ou segunda conversa que eu tive com ela, né? Eu falei, conversando sobre como a gente ia fazer gestão, eu falei para ela uma coisa que minha mãe me ensinou, né? Que faça bem feito fazer uma vez só. Então você vai ter que fazer 2. Mas às vezes isso não é possível. Se você fizer bem feito fazer uma vez só, você não vai fazer. Ou você precisa fazer várias vezes. O seu nível de amadurecimento e conhecimento não é o suficiente para você fazer uma vez só. Você tem que fazer várias vezes. Então, é o melhor que você pode fazer naquele momento. São 2 aprendizados bem interessantes ao longo desse tempo que eu tive por comportamento que a Ana trouxe por aqui. Legal, gente. Olha, falta mais uma perguntinha aqui. Quando há necessidade de conhecimento de terceiros, de outras instituições, se há um procedimento documental para ter acesso ao projeto? A gente sofreu já com isso. A gente já teve interações com outros parceiros externos, onde a gente não fez isso. E a gente percebeu que a distância de compreensão era muito grande. Então a gente teve que procedimentalizar. Então hoje sim existe tudo documental, e mais do que documental também é tentar alinhar o documental com a execução. Então o que você está entregando é isto aqui, é isto que está escrito. Depois de interagir com diversas perguntas e respostas intelectuais e escritas mesmo, para a gente ter gestão do conhecimento, vamos repetir isso aqui. Para entender se todos os detalhes estão aqui. É isso que talvez a gente não tenha chegado completamente lá, mas a nossa visão é que é isso que a gente tem que fazer. O documento que a gente já fez, as interações para execução, a gente tem cada vez mais aprimorado para acontecer desta forma. A gente já teve parceiros que chegaram com produtos desenvolvidos, onde a nossa atividade seria entregar o produto, simplesmente fazer uma produção em BPF e levar para a Anvisa, né? Não era isso. Então, hoje a gente tem uma necessidade, sim, de fazer uma diligência em todos os projetos que a gente tem chegando com conhecimento já obtido, né? A gente tem 2 possibilidades também, né? Por exemplo, dependendo do nível de maturidade do projeto, que é isso que o Fabrício falou, né? A gente tem um protocolo de entrada, que é documental mesmo.
Tem que ter o registro para a gente entrar na fase que ele diz que está. Ou, às vezes, alguns parceiros, quando se aproximam, eles querem participar do nosso modelo de gerenciamento de produtos, a gente convida a iniciar no começo. Já tivemos casos assim na Fiocruz, de pessoas que teriam algumas ideias de desenvolver produtos de diagnóstico com a gente falou, sim, é legal, vamos ver o relatório e vamos começar todo o fluxo de gerenciamento de projetos, porque a gente precisa disso sistematizado para poder fazer o peticionamento. Queria agradecer a vocês por ter compartilhado essa experiência de vocês. Eu acho que é fantástico. Eu acho que vocês falaram um pouco de até as questões de Bilmonguinhos. Eu lembro bem, em 2004, quando começamos a trabalhar com essa ideia em Bilmonguinhos, o quanto isso, que a Ana acaba de falar, sobre tem que começar, e que o Fabrício também fala o seguinte: perfeito não vai ficar da primeira vez. Mas, assim, algumas coisas eu acho assim, durante os anos que eu fiquei em Bio como vice-diretor e acompanhando essa gestão de projeto, tinha umas coisas que eu acho que vocês devem viver também. Quando você fala em projetos financiados por agência de fomento, que tem um cronograma que geralmente apresenta, como é que vocês conseguem alinhar esse cronograma de entrega para uma agência de fomento com um cronograma de entrega de interesse e missão do IBMP? Como é que vocês conseguem fazer isso? Eu acho que isso é uma das coisas assim, que às vezes você fica num dilema. O projeto para a instituição não anda na velocidade, com qualidade que você gostaria, mas para a agência de fomento ela está de acordo e continua se fomentando e o dinheiro está entrando. Como é que vocês lidam com essas... Eu, por exemplo, vi na sua portfólio alguns projetos que são bastante antigos do IBMP. Como que esses projetos... Por que a cola de fibrina, por exemplo, é bastante antigo? Eu lembro bastante do Krieger e Mário ainda falando desse projeto. O quanto que esse projeto de fato andou e como que ele está no portfólio. Essa questão de go no go, interromper ou não interromper um projeto, assim como é lógico, ter um protocolo de entrada é super importante, né? Como é que vocês lidam com essas coisas que eu acho que são coisas um pouco mais delicadas de lidar, né? Como que vocês lidam no IBMP com isso? Bom, obrigado pela pergunta, Marcos. Ao meu ver aqui, a gente tem alguns contextos, né? O prático, né? Que às vezes o IBMP tem compromissos antigos, né? E a gente está lidando sempre com o avião em voo, então não podemos pousar ele, desmantelar ele, reformar ele inteiro e colocar em voo de novo, né? Então a gente tem que ir adequando ao longo do tempo. Eu acho que você falou uma coisa que para mim é muito claro, né? Frequentemente a nossa expectativa de entrega é muito menor que vários financiadores e a gente mas que a gente começa a conseguir esses tempos diminuídos agora. Até pouco tempo atrás não era completamente verdade. A gente estava buscando entregar todos os projetos do portfólio que ainda permaneciam com interesse, mas ainda um tempo que eu não posso dizer que eu estava satisfeito, porque eu achava que dava para fazer muito mais rápido. E é isso que a gente está tentando buscar, né? Essa situação de ter projetos no portfólio ainda bastante antigos é uma felicidade poder entregar cada um deles, né? Para que a gente possa se dedicar a um outro desafio, né? Então, assim, dos objetivos aqui é tentar fazer esse ciclo mais curto. Talvez eu tenha escutado você falar no passado, inclusive, que às vezes esses ciclos de desenvolvimento de kits diagnósticos tinham tanto tempo que quando você chegava no final não era mais interessante. Então, assim, a gente tem que ter ciclos mais curtos de desenvolvimento, sem dúvida. A gente tem que ser mais eficiente. E alguns goals, não goals, especificamente com a fibrina, as coisas não são tão simples e óbvias, né? Assim, às vezes a gente olha, a gente tinha um projeto com umas paraginásias dentro do IBMP, né? E ainda parece interessante,
mas tem uma questão de interesse, de levar ou não levar ao mercado. Então, ele é necessário, a gente precisa, talvez o retorno vai ser baixo, mas a gente não consegue ter um interesse posterior. Então, não tem porque estar na carteira de projetos. O projeto tem que ser cancelado. Então, acho que assim, o EBMP, talvez aqui é uma crítica a minha pessoa, né? Eu sou uma pessoa ansiosa, eu sou ansioso, e eu gostaria de ter as coisas mais rápidas, que acontecessem mais rápido. Mas assim, tem que ter paciência, e eu também sou paciente. Então, as coisas demoram, às vezes, assim, mudança de filosofia de uma instituição, de um grupo de pessoas, é muito complicado. É muito esforço e demora mais tempo do que a gente gostaria, né? Então, a gente está buscando isso. Eu espero muito que a gente chegue em muito pouco tempo a um ciclo muito mais curto de desenvolvimento. A gente não fala mais em muitos anos, a gente fala em alguns meses. Esse que para mim seria o grande objetivo aqui em PLD Diagnóstico. Mas é isso, né? A gente está fazendo o melhor que a gente pode nesse momento. Estávamos fazendo o melhor que a gente podia fazer há um ano atrás, que hoje a gente olha para trás era menos do que a gente faz hoje. A gente acha que o ano que vem vai ser mais do que a gente está fazendo hoje. Esse aumentar a complexidade e aumentar a eficiência ao longo do tempo. Olha, parabéns pelo seminário a você e a Ana Carolina. Uma pergunta que eu tenho é a seguinte, veja. Primeiro, espetacular que vocês montaram aí no IBMP, eu já estava com isso há algum tempo. O mandato de vocês vai além do mandato do CVPS. Né? Quando você pega aquele atuário da atuação, você vai muito além do CVPS, você chega até a produção do investimento. A gente está naquela fase, né, intermediária entre a pesquisa e a etapa final de vocês. Então, para a gente, eu acho que o Marcos está um pouco liderando isso no CVPS, vai ser importante saber o quanto de gestão de projeto no nosso mandato é necessário e suficiente. Porque também é o seguinte, a gente, no CVPS, ainda estamos na autarquia Fiocruz. A gente não tem a flexibilidade do IBMP. Então, a mudança cultural, como a Bruna falou, a adequação de equipes, passar de 70 e tantos para 40 e pouco, isso é uma coisa que seria praticamente impossível. Né? Então, que de maneira lutou tanto para ter um outro estado político. Né? Mas vai ser interessante para a gente saber o que de gestão de projetos. A gente vai precisar de um ERP, a gente vai precisar de coisas sofisticadas, porque a gente está naquela fase em que o ideal seria, chegou no ponto, vamos passar para o IBMP, porque a gente vai ter que expandir e produzir. Eu não acho que o CVPS vai imitar o IBMP e até o fim também. A gente vai ter que estar com o nosso mandato, mas tem vários projetos prontos para ser negociados e passar para dentro. Né? É uma pergunta que eu tenho o seguinte, vocês, como é que vocês têm um trabalho em mineração de buscar nas universidades projetos interessantes? Porque como você depende muito de ter projetos bons de recursos, seria interessante ter uma área de mineração de oportunidades. Né? Como é que a gente vai buscar coisas que a universidade não pode fazer, mas está ali uma ideia brilhante e a gente pode trazer isso. Você tem, assim, um setor de busca de oportunidades fora do ambiente Fiocruz? Eu não posso dizer que a gente tem isso de forma ativa neste momento. Isso não está acontecendo de forma ativa como eu acho que deveria ser. A minha avaliação, eu gostei muito da pergunta, Morel, porque eu penso muito nisso, né? Se o BMP está nesse papel que não é desenvolver o conhecimento necessariamente, e está nessa parte um pouco mais para frente dessa cadeia de inovação, então precisa estar olhando. Mas não pode ser só de forma oportunista e no momento que você tropeçou naquela pessoa, que é o que acontece frequentemente. Eu acho que precisa ser de forma sistemática. Não estamos fazendo, a gente tem uma iniciativa assim, interna, menor, focada em alguns nichos. Eu acho que isso vai ser ampliado ao longo do tempo e para se tornar de forma sistemática. Né? Eu acho que aqui
nem necessariamente só a nível do Brasil, né? Mas, obviamente, a gente tem que começar de algum lugar. Eu acho que a gente tinha que olhar para o Brasil, né? Para as várias universidades, né? Que a gente tem, de preferência, todas, né? Mas fazer isso é um esforço muito grande e não simples, né? Eu fico pensando se às vezes a gente não deveria ter uma escala de rodar o Brasil mesmo, apresentar, e talvez agora com essas ferramentas que a gente tem ainda mais, talvez isso possa ser uma situação mais simples, de ter que ficar... Eu gostaria muito de ir até Goiás, aqui na Federal de Goiás, por exemplo, conversar com um grupo específico lá. Agora talvez valha para fazer um seminário, né? Uma tipo de interação. Mas como fazer isso de forma sistemática, Morel? A gente está tentando construir, a gente não está fazendo isso ainda. Eu acho que isso é talvez dentro do objetivo que o BMP tem que cumprir e se coloca a cumprir, isso é importante, a gente tem que começar a interessar isso mais sistematicamente. E depois vai ter aquela decisão, a gente vai pegar projetos que sejam mais promissores do ponto de vista financeiro e mais promissores do ponto de vista de saúde pública, né? Isso é sempre um debate que aquela coisa de você ser pautado pelo dinheiro dos doadores, né? Ou você vai se afastar da saúde pública porque um projeto vai dar ao IBMP mais independência financeira. Isso é uma coisa que aí a gente tem estratégia de alto nível que estão tentando, mas são áreas assim que tem que ser pensadas. Também não dá para fazer só projeto de caridade se você não tem o financeiro para rodar isso, né? Isso era uma coisa que a gente tinha muito lá na OMS, quer dizer, a gente tem pessoas que estão apostando em projeto que pode fazer alguma coisa para a saúde pública, né? Não tem recurso. Outro ao contrário, tem dinheiro para não aproveitar a saúde pública. Essas macro decisões são importantes. Essa decisão, por exemplo, a gente tem um projeto que é diagnóstico molecular de tracoma, né? Que talvez seja a infecção, talvez não, é a infecção que maior causa de cegueira no mundo. Mas, no fim das contas, o número de casos no Brasil é muito pequeno para você imaginar que você vai conseguir sustentar a carteira com um projeto desse. Ele continua sendo importante. Quem vai fazer? Então, mas assim, eu acho que eu nem precisava ter falado, só concordava. O que você falou é completamente verdade. O BNP não tem um orçamento, ele não é financiado para desenvolver tudo o que quiser, ele tem que ficar o tempo inteiro desenhando um bom portfólio para se manter. Esse blending é muito importante. Ele tem um blending que vai financiar os tracomas da vida, né? Exatamente. É por isso que, juntando um pouco com a parte 1 da pergunta, né, que a gente forçou muito essa lógica de acompanhamento financeiro do projeto. Né? Que a gente precisa ter conhecimento de quanto tempo a gente gasta, quanto que ele vai trazer, senão a gente nunca faz uma gestão de portfólio da instituição, né? Qual que eu vou investir, qual o potencial retorno, quanto tempo eu vou ficar executando essa iniciativa. Então, uma das respostas de que sistemas a gente precisa, o financeiro a gente teve sorte, ele já existia, a gente adequou e então vamos começar a usar melhor agora ainda, né? Com relação ao sistema de gerenciamento de projetos, nós decidimos, por primeiro, desenhar o nosso processo, entender qual que era a nossa fatia, quais eram as etapas, e então buscar a ferramenta. Porque senão o que eu percebo é que as instituições, as empresas, elas se adequam à ferramenta, e daí elas não fazem o melhor desenho deles. Começa a ficar um sistema muito complexo e difícil. A ferramenta vira o fim, ela não vira o meio, né? Então, a minha sugestão seria muito mais essa. Se possível, desenhe o que vocês precisam. Não importa, que não seja a fatia inteira, né? Mas aquilo que vocês têm de entrada, quais são as etapas de vocês, o que vocês precisam entregar. E daí tem tanta ferramenta hoje no mercado, gente. Busque uma simples. Porque senão você vai, em vez de você gastar a tua energia... Tem a história do Banco Mundial que parou 2 anos de trabalhar porque comprou um RP da vida, e aí foi 2 anos para o pessoal se adaptar à ferramenta que tem sido comprada para facilitar isso. Aí, então vale. É isso, às vezes a gente está demorando até porque a gente está tentando achar uma que eu não vou... Escolha energia. Eu tenho a mesma pessoa. Você quer aprender a mexer em tal coisa,
Escola Energia. Uma coisa que eu acho importante também, Maurel, o que você coloca como Fiocruz, né? Eu fico, às vezes, pensando também, né? E uma das coisas que eu acho que dá para implementar, independente de onde esteja, é medir. A gente tem que medir. E a gente tem que deixar bem claro. Peraí, o Marcos fez uma pergunta, né? E isso a gente começou a colocar transparente. Eu não me incomodo com isso. Quer dizer, me incomoda sim. Mas eu não me incomodo em mostrar, mas me incomoda os prazos, né? Então, você coloca um projeto lá como Tracoma, vamos começar a apresentar e dizer, este projeto começou nesta data. Então, você já está neste projeto há 6 anos, tá? Então, é um projeto de 6 anos. E você já investiu nesse projeto 700, 800, 1 milhão. É isso mesmo, gente? A gente vai continuar nessa decisão e toda vez tem que fazer mostrar. E a gente tem que discutir. Isso vai incomodando tanto que chega um momento que você não tem como não tomar uma decisão. Assim, então, isso independente de estar no BMP ou de estar na Fiocruz, acho que essa é uma das coisas que a gente tem que fazer, né? Você menciona também pessoas, né, que a escolha e essa síntese, né, essa diminuição, essa escolha de pessoas talvez no BMP mais simples, essa é isso, né? A gente tem que se cercar com pessoas boas, né? E, obviamente, tem um contexto de como a Fiocruz tem que trabalhar aqui, que é as pessoas que, a maior parte das pessoas que passaram por curso, né? E a gente tem que tentar trabalhar com pessoas que têm artesão. Não tem jeito, né? Acho que a Ana falou isso quando a Bruna perguntou, né? Tem que ter tesão. É difícil o dia a dia. Né? O dia a dia não é fácil, né? E se a pessoa está desanimada, não vai entregar nada. De onde não se espera nada, não vem nada mesmo. Ana, eu queria fazer uma pergunta para a Ana. E o que quando você chegou no IBMP e comprou a situação que vocês apresentaram, quando você começa a falar uma das coisas assim, como você viu o pessoal, acho que com um perfil mais de pesquisadores, fazerem planejamento de longo prazo, sem essa questão, porque a interdependência não é condicionamento, mas é lógico, todo projeto ele tem interdependência, só vai seguir se conseguir um resultado X, né? E como que e as pessoas às vezes eu pelo menos percebi um pouco isso, né? A dificuldade das pessoas e conseguirem imaginar um planejamento de longo prazo, considerando todos esses resultados que seriam necessários, que seriam interdependentes ou criariam, vamos dizer, go no go, né? E como que você viu isso quando você chegou no IBMP? Houve alguma dificuldade? Você percebeu a dificuldade das pessoas? Como você trabalhou nisso, na questão do planejamento de longo prazo? Pensando em coisas que estão muito à frente, né? Eu vim no último lugar onde eu trabalhava, eu vim de uma área que chamava Gestão da Estratégia, Processos e Conhecimento, que era o planejamento estratégico operacional da instituição, né? Eu cheirava planejamento. Eu sou uma pessoa que só faço as coisas de uma forma planejada e organizada. Eu não vi planejamento. Não vi planejamento. Nada. E, assim, foi uma coisa que foi muito impactante, porque, para mim, eu ficava imaginando como é que essas pessoas conseguem trabalhar, né? E a gente foi criando um planejamento de forma mais curto prazo, operacional, e agora, com sorte, que a gente tem com o Pedro, uma pessoa que também tem essa visão, ele está trazendo o planejamento para a organização e tudo. Então, o que eu senti foi isso. Minha primeira semana foi uma semana que o Fabrício achou que ia conversar comigo meia hora e me largar, e eu fiquei uma semana tentando extrair, mas o que esse povo faz? Qual é o porquê que estamos aqui? A gente foi conversando e foi legal, porque a gente foi se alinhando, entendendo e traçando o desafio. Então, a resposta seria mais essa, gente. Eu percebi que, engraçado, eu vou confessar uma outra coisa. Fabrício, tá para ouvir aí. Eu vim da área do meio ambiente, né, da conservação da natureza, que é uma área que sempre levou
ambientalista, é muito questionado. O melhor que nós podemos fazer agora. Vamos embora, gente. Vamos fazer o planejamento que a gente pode fazer e vamos tocar. Obrigado, Ana. Desculpa ter te colocado em uma situação difícil, mas é porque não é simples. Planejar existe uma certa resistência. As pessoas gostam de planejar em cima de resultados físicos, na mão. E nessa história de você gerenciar projetos de médio e longo prazo, não tem como. Você tem que planejar, nem que seja imaginariamente, o que você precisa ter, o tempo que você vai gastar para cada uma das etapas necessárias. E as pessoas têm resistência. Eu vejo isso como, não é questão de saúde, é do ser humano, é a dificuldade de não ter dados na mão para conseguir planejar bem feito. E a gente fala, voa, viaja nisso, imagina que se tudo der certo. E não é assim, por isso que eu fiz a pergunta, colocar a situação difícil. E só para também não deixar, assim, eu entendo, porque a saúde é uma coisa emergencial, né? O DNA é uma coisa do momento, né? Quando eu vim de uma lógica que era de crescer uma floresta para chegar no ápice é 40 anos. Então, as pessoas que trabalhavam com isso já tinham essa visão mais de crescimento de floresta, de uma espécie ameaçada. Então, assim, é muito mais de longo prazo mesmo, né? E o meio da saúde não é assim. A decisão tem que ser muito rápida. Então, assim, a gente tem que entender esse contexto. Tirar da crítica, né? E entender que isso existe. E que já que as pessoas vivem nessa coisa inflamada, como é que a gente consegue trazer uma linha mais longo prazo para poder fatiar em etapas menores e seguir um caminho, né? Também que a coisa do planejamento é necessariamente diferente numa instituição como o IBMT e numa instituição de pesquisa. A instituição de pesquisa, um planejamento que seja uma armadura que impeça a criatividade é ruim. Tá? Então, a gente tem que ter a dose de planejamento de acordo com a missão. Muitas das coisas que saem da pesquisa demora mesmo, é tempo, sabe? Você vai para um caminho, está errado, vira para o outro. Você está trabalhando com o desconhecido e imprevisível. É muito diferente quando você tem uma coisa, está aqui, essa molécula é boa, vamos adiante. Aí você tem os marcos, tem as etapas, você pode conhecer. Né? Mas, às vezes, você tenta colocar uma camisa de força no pesquisador, você agora vai virar um produtor. Não vai dar certo. Né? E o contrário, se pega um cara que está na produção, não, eu agora quero buscar outra coisa, eu esqueci um pouco dessa parte e vou adiante, dá errado. Né? O CDTS, a gente está nesse meio termo, a gente tem grupos que, de vez em quando, fala com a pesquisa, cara, que não está no IOC. Não está no IOC. Então, o CDTS tem que ser um pouco mais organizado. Mas é uma mudança cultural, como a Bruna falou, entendeu? Se você fizer uma mudança cultural e cultural profunda, talvez impossível fazer na cultura. Mas daí o segredo do IBMT, que agora a gente está procurando você, porque a gente está confiando, bom, esse cara agora que leva uma coisa adiante. Parou aquela etapa que a gente ainda tinha que provar que o ator funcionou. Então agora vamos para os profissionais, que é trocar isso para frente e produzir. Né? Então, onde a gente passou o dia inteiro pensando em um plano de negócio nosso com o IBMT, entende? E vai ser uma experiência muito interessante, né? O Marcos participou também e tal. Mas essa coisa de você dosar, ter a dosagem correta de planejamento é importante. Eu me lembro da reunião da OMS, quando entrou a nova direção da OMS, contrataram uma consultoria que chegou lá e disse assim, primeira coisa, here is too much dead wood. Tem muita gente que disse, vamos demitir todo. Cara, você foi entre a organização com a OMS. Ele disse que a primeira coisa, demitir gente, a probabilidade de sucesso teu é zero. É zero. Sim, pode ser. Você tem que. Qual é o estilo que os caras têm que ter? É diferente, a questão do carrot e do stick, né? Enfim, a gente está nessa busca aí, então, de qual é a dosagem de planejamento correta do CDTS, o que é que o Marcos vai. O Marcos está com essa missão impossível de planejar a gestão de portfólio do CDTS. Ele está aí com. Você está ouvindo. Hoje eu ouvi o IBMT, daqui a uma semana vai ouvir de novo, de manhã. A gente está nessa. Mas a experiência de vocês é muito interessante, a gente aprendeu muito, eu acho que um seminário sensacional. E parabéns a Bruna, a Tatiana, que está organizando isso, e acho que foi ótimo.
Legal, gente. Olha, se não tiverem mais perguntas, eu queria, em nome de todo o CDTS, agradecer muito a Ana e o Fabrício. Gente, eu agradeço. A convite é a possibilidade, né? Para nós é um orgulho poder fazer parte. A gente somos uma organização que não é Fiocruz, mas é, né? Então, se sente parte. E se a gente puder contribuir de qualquer forma, nós estamos nos estruturando para isso. Eu agradeço o convite, agradeço a oportunidade para vir conversar, dividir e expor um pouco a nossa visão e os nossos desafios que a gente tem enfrentado até agora, né? Trazer isso como uma tarefa contínua, né? Que acho que é o que é mesmo, né? Obrigado pela acolhida, obrigado pelas perguntas e nos colocamos ainda sempre à disposição, né? Sempre conversando. A gente tem várias iniciativas juntos, né? Várias interações e estamos abertos para qualquer possibilidade que a gente tenha que a gente consiga contribuir, ajudar. Obrigado aí, desculpa qualquer pergunta que tenha sido mal colocada, mas a gente quer realmente construir alguma coisa e eu acho que os exemplos de BNP, Human News, eles podem ser muito bons para nós conseguirmos fazer, como a Ana falou, iniciarmos alguma coisa no CDTS que com o tempo vai melhorar, com o tempo e essas experiências, elas realmente são experiências que vocês viveram durante um longo período e, como o Fabrício falou, nunca vai estar pronta, na realidade. É muito difícil ter uma gestão de projeto redondo ao ponto intocável, né? Muito pelo contrário, você tem que fazer. Então, eu agradeço muito obrigado por ter compartilhado com a gente.